Mais um novo escândalo dentro do INSS veio à tona. E dessa vez, por quê? Entidades associativas estão sendo acusadas, de cobrar mensalidade sem a autorização dos segurados. E essas mensalidades, elas eram descontadas do beneficiário diretamente aqui na folha de pagamento do INSS. As investigações estão levantando os valores desviados e o rombo aqui pode chegar a 6,3 bilhões de reais, segundo aqui apurações da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, a CGU. Então aqui, hoje nós vamos entender como essa barbaridade aconteceu, como isso te afeta e qual que é a minha opinião aqui sobre a gravidade dessa situação. Então, vamos lá. Fala, pessoa! A Polícia Federal deflagrou recentemente a Operação Sem Desconto, que tem aqui o objetivo de investigar o uso irregular de descontos em folha por parte de entidades associativas. As investigações apontam que diversas dessas entidades são suspeitas de falsificar a autorização de filiação para a realização de cobranças diretamente nos benefícios pagos pelo INSS. E aqui, sem o consentimento dos segurados. Além disso, foi constatado que muitas dessas associações não possuíam estrutura organizacional para oferecer os serviços prometidos, como assessoria jurídica ou convênios com academia. Isso quer dizer que essas associações, elas não tinham parceria com ninguém, nenhum escritório de advocacia, academia, nada, tudo aqui de fachada. Em vários casos, houve falsificação de assinatura e os descontos indevidos foram aplicados sem que os beneficiários sequer soubessem, da existência desse vínculo. E como que essas cobranças elas aconteciam? O esquema envolvia associações de classe. O que é isso? São entidades organizadas por profissionais ou trabalhadores de uma mesma área, com o objetivo de defender interesses comuns da categoria, uma espécie aqui de sindicato. E o que essas entidades faziam? O esquema acontecia em duas frentes. Primeiro, as entidades usavam informações de beneficiários, muitas vezes aqui obtidas ilegalmente, para cadastrar essas pessoas como associados sem o consentimento real. Depois, elas pediam ao INSS para descontar, diretamente do pagamento mensal. Como a autorização falsa parecia aqui regularizada, o desconto era realizado automaticamente. Aí você pode e deve questionar, como que o INSS permitiu isso? Acredite se quiser, uma exigência que ajudava a prevenir fraudes nos descontos em folha no INSS foi simplesmente aqui revogada. Ela deixou de ter validade em 2022. E isso fez o quê? Ele abriu um espaço aqui para um prejuízo que pode ultrapassar a 6,3 bilhões de reais. Desde os anos de 1990, a lei permite que associações legalmente registradas façam descontos diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas, desde que haja uma autorização expressa do filiado. O problema é que, ao longo dos anos, essa regra ela começou a ser ignorada. Muita gente começou a sofrer aqui com cobranças indevidas e os prejuízos para os segurados
só aumentavam. Em 2019, surgiu aqui uma solução, a medida provisória 871, que depois ela virou lei. Ela passou a exigir que essas entidades comprovassem a autorização dos descontos a cada 2 anos. No Congresso, esse prazo foi ampliado para 3, com a possibilidade de prorrogação por mais 1, caso o presidente do INSS autorizasse. Mas só que tudo mudou em agosto de 2022, durante a tramitação de uma medida provisória que tratava de microcrédito digital. Parlamentares aprovaram uma mudança que revogou a exigência de recadastramento periódico. E isso aconteceu após pressão de entidades ligadas a aposentados. Resultado, as entidades passaram a não precisar mais provar, que os filiados ainda queriam manter os descontos. E a partir daí fez o quê? Abriu-se uma brecha legal que permitiu aqui a proliferação de cobranças abusivas e autorizações forjadas sem qualquer controle eficiente aqui por parte do INSS. E depois aqui de todo esse circo, como que o aposentado, o pensionista fica nessa? Primeiro aqui, nem todos, os aposentados e pensionistas do INSS foram afetados. O governo afirma que dos 40 milhões de pessoas beneficiadas pelo INSS, 6 milhões tiveram cobranças. O que não se sabe ainda é quanto dessas cobranças elas foram irregulares. O governo, sem explicar como, diz que ressarcirá os aposentados após essa fraude. Segundo ele, uma das alternativas para obter os recursos para ressarcir os aposentados é utilizar os bens bloqueados durante a investigação. Informaram que foram bloqueados 2 bilhões de reais de instituições investigadas e pessoas ligadas a ela. Porém, como falamos no início, não se sabe exatamente ainda qual que é o tamanho do rombo. Agora, colega, falando aqui sinceramente, esse não é o primeiro escândalo, usando o português bem claro aqui, de roubo, em que o INSS está envolvido. A instituição INSS, ela é alvo de fraude desde a sua criação, lá nos anos 1990. Antes disso, ela tinha outros nomes e também aqui com casos de escândalo. A ideia de uma previdência social, ela foi muito interessante, só que lá no começo da década de 20, quando, na verdade, ela era chamada de Caixa de Aposentadoria e Pensão, CAPES. E essas CAPES, elas eram ligadas a categorias profissionais específicas, como ferroviários e portuários. Essa era uma ideia aqui super legal, porém, assim, nem todos os trabalhadores podiam fazer parte, Mas assim, enfim, diante desse escândalo de agora, surpresa, eu não fico, Eu fico indignada, revoltada, porque assim, as pessoas, elas trabalham tanto para conseguir esse benefício que elas tiveram que contribuir, de forma obrigatória por um longo tempo. Porque aqui, eu tenho meu pai que hoje ele é aposentado e eu participei, do trabalho que foi para ele conseguir esse benefício. A minha mãe, ela ainda contribui. E aí eu penso, quantos pais, quantas mães como os meus existem nesse Brasil, que estão sendo lesados por criminosos. Os R$40, os R$60 que foi tirado de cada um aqui faz muita falta. E é por isso que eu bato tanto na tecla, A contribuição ao INSS, ela é obrigatória, não tem como fugir. Se você recebe renda, você é obrigado
a contribuir. Mas, para mim, o que eu passo sempre quando eu posso é: não coloque o seu futuro financeiro nas mãos do INSS. Corre atrás aqui de construir um patrimônio seu que está aqui no seu poder, na sua posse, que vai gerar renda a você lá no futuro. Você hoje, se tiver aqui na idade entre 22 e 30 anos, muito provavelmente você não terá como receber o benefício pelo qual você está contribuindo e espera ter aqui futuramente. Não somente pelas fraudes, mas por ser aqui um esquema, né, que não se sustenta. O esquema da Previdência Social atual aqui no Brasil não tem estrutura para manter-se futuramente. Então aqui, olha, existem N opções de investimentos no mercado para você escolher que vai pagar a você lá na frente, assim como o INSS promete, uma renda, só que com uma enorme, gigantesca e destacada diferença de o que você contribui aqui é seu, é todo seu. Você decide quando mexer e não aqui um terceiro. Colega, agora aqui um ponto super importante, não que o assunto anterior não seja, mas esse aqui é um ponto que a gente deve destacar. Como saber se houve um desconto no seu benefício ou no de algum parente seu? Para você descobrir se você que está assistindo ou se um familiar seu teve um desconto indevido, entra no site do INSS ou no aplicativo Meu INSS. Clica lá em extrato de pagamento de benefício. Esse extrato ele mostra todos os valores pagos e os descontos aplicados, como empréstimos consignados, associações, planos, entre outros. Verifique a seção desconto. Veja se há algum nome de associação ou valores que você não reconhece. Se notar algum desconto indevido aqui, você pode e deve ligar para a central do INSS no número 135 e fazer aqui uma denúncia ou uma reclamação. Pessoa, se esse vídeo aqui te ajudou a entender melhor aqui o que está acontecendo, deixe o seu super importantíssimo like. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? E compartilhe esse vídeo para mais pessoas aqui ficar sabendo o que tá rolando, porque informação é a nossa maior arma contra palhaçadas como essa. Até o próximo vídeo e tchau!